Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje eu estou me sentindo cocôzinho. Skibidi dum dum dum, yes yes, skibidi dum dum deep deep. Tava doida pra poder fazer isso, vocês não têm noção. E não fique achando que eu fiz esse disfarce justamente pra poder gravar vídeo. Na verdade, fui um evento de otakus. E no lugar de ir vestida de um personagem de anime, eu tive a brilhante ideia de ir disfarçada de Skibidi Toilet. E antes de jogar fora, eu queria pelo menos gravar um vídeo com ele e aproveitar de alguma forma. Porque não vou manter tralha na minha casa, tá? Isso aqui ocupa espaço. E eu não quero ocupar muito espaço. Na verdade, a gente já não tem muito. Então, a melhor forma de fazer isso é aproveitando e gravando um vídeo, né? Porque eu não tirei foto suficiente do evento e deu vestida de Skibidi Toilet. Mas assim, eu acho que eu tenho um time-lapse guardado no celular. Se eu tiver, eu vou botar aqui. Ainda tem a parte da descarga que caiu. Inclusive, eu botei até velcro. Não gastei muito, mas me esforcei dentro das minhas possibilidades. Primeira vez que faço um disfarce. Então, eu acho que saí no lucro. Só tive que gastar com tinta. Só com tinta mesmo, porque as caixas eu consegui no meu trabalho, porque eu trabalho no supermercado e eles ficam jogando caixa fora com muita frequência e eu peguei uma delas assim, escondida. Mentira, não, eu pedi antes, eu perguntei, gente, eu posso levar umas caixinhas pra casa que eu vou precisar? Eu não expliquei muitos motivos, até porque se eu dissesse, sabe, é porque eu vou fazer um vaso sanitário com essas caixas, seria muito estranho, né? Enfim, tudo isso, pra dar uma introdução pro vídeo. Heloísa, por que você tá se sentindo cocôzinho? Olha, eu não estou me sentindo mal agora mesmo, mas não vou negar que tem uma série de questões pessoais que eu preciso resolver. E é o fato de eu me sentir tão solitária. Me sentir solitária me faz sentir um cocôzinho. Entendeu a relação? Era só uma desculpa pra poder usar o vaso. Não tem muito a ver. Por que eu me sinto tão solitária? Na verdade, isso é um sentimento que eu tenho desde que eu era muito jovem. Eu não sei explicar muito bem, até porque, na verdade, a melhor forma de tratar sobre o tema é falar com um profissional. E eu estive um tempo sem ter as consultas com a psicóloga, porque basicamente ela desistiu. E eu recebi a chamada dizendo, olha, querida, você não vai ter mais consulta durante um tempo, até que venha um substituto. 5 meses sem ter uma consulta, até que me chamaram e disseram, olha, você vai ter uma consulta em tal dia, que foi ontem. E eu também quero compartilhar esse lado meu, mas falar de uma forma menos melancólica. Um dos motivos pelos quais esse sentimento de solidão vem me acompanhando desde que eu era pequena é o fato de eu estar aqui agora mesmo. Eu vou me explicar melhor, calma aí. Caso você não saiba, eu sou estrangeira. Eu moro na Espanha, mas eu sou brasileira. Brasileira nata. Tanto que eu passei a maior parte da minha vida no Brasil. Eu levo 10 anos aqui na Espanha, entre indas e vindas. Porém, eu tenho 27 anos e passei mais tempo no Brasil. Logicamente, se você fizer a matemática, passei 17 anos da minha vida no Brasil. Quando eu tinha 9 anos, eu vim pela primeira vez. E quando eu tinha quase 15 anos, voltei para o Brasil. Passei um tempo. E em 2019, eu voltei aqui para a Espanha. Meus pais já tinham voltado antes. Eu, na verdade, fiquei mais tempo no Brasil porque eu precisava terminar minha faculdade. Eu era bolsista. Era uma vaga de um curso que eu não queria, mas eu não tava pagando. Então, nessa época, eu era bem lascada financeiramente. Então, sim, eu tinha uma bolsa 100% do ProUni. E como eu era bolsista do ProUni 100%, eu senti a necessidade de ficar. Mas chegou o fim do curso e tomei a decisão de voltar a morar com os meus pais e com a minha irmã aqui na Espanha. E aqui chegamos ao primeiro ponto do vídeo. Eu tive uma dificuldade enorme em estabelecer círculos sociais porque eu sempre tive mudando. Não só de país, mas dentro do próprio país, de casa, de local. Isso não me ajudou a criar um círculo social. Dentro do período em que eu passei a primeira vez aqui na Espanha, a gente passou um tempo aqui na cidade onde eu tô morando agora mesmo, e depois a gente foi pra Galícia. E em Galícia, tive que começar do zero. Aí depois eu voltei pro Brasil. E quando a gente voltou pro Brasil, a gente foi pro Piauí. E tive que começar do zero. E do Piauí eu fui pra Brasília. Eu mudei pra Brasília um pouco depois, porque eu terminei o ensino médio lá no Piauí. E nesse período de tempo, meus pais já tinham voltado pra Brasília. Quando cheguei lá, a gente foi para Samambaia. E daí eu não me lembro mais, porque já foram tantas mudanças, só que eu não menciono isso no vídeo, mas acho interessante mencionar. Mas em Brasília eu tava morando em Arniqueiras. E era as quebradas de Arniqueira, tá? Não era a parte boa, não. Se eu não tô errada, tinha uma parte lá de condomínio. Mas não, eu tava na parte zoada mesmo. Depois de um tempo morando em Arniqueira, a gente foi pra Taguatinga. E em Taguatinga eu fiquei um tempo. Depois eu vim pra cá. Em 2019. E não começo de 2019, meados. E sabe o que aconteceu em 2020? Pandemia. Então, esse sentimento de
isolamento, de não conseguir encaixar e não conseguir estabelecer o meu meio social, tem uma série de motivos. Não é só pelo fato de eu ser esquisita, gente. Apesar de ser esquisita, eu conheço pessoas, eu consigo fazer amizades, mas é muito mais difícil quando você tá num país que é alheio ao seu. Porque no Brasil, eu vou te contar uma coisa, é muito fácil você fazer amizade com as pessoas. Você começa a puxar papo com uma pessoa na parada de ônibus, vocês já são amigos. Aqui, a dinâmica funciona de forma diferente. Eu queria usar as mesmas ferramentas de comunicação que eu usava no Brasil, aqui. Pelo que eu pude perceber, aqui, pra você conhecer pessoas, vocês precisam estar inseridas num meio. Vocês precisam ter ido à escola juntos, ir no mesmo trabalho. A gente é muito mais aberto nesse sentido. Você pode se aproximar das pessoas e não existe esse medo de ter contato com gente nova. Não tô dizendo que aqui as pessoas tenham medo, mas a forma de se comunicar era diferente. Outra coisa interessante que eu preciso destacar aqui é que a vida do estrangeiro não é tão simples como uma pessoa pensa. O meu sentimento de isolamento que eu sentia no meu país já estava presente dentro de mim. Aí eu venho pra cá, num país que é completamente alheio ao meu. Vocês achavam que a coisa ia ser diferente? Não ia ser diferente não, meu bem. E eu não tinha noção disso. Quando eu era jovem, quando eu vim pela primeira vez, foi menos complicado. Logicamente, porque eu era jovem. Então, você tem a oportunidade de você criar os meios propícios pra se sentir mais acolhido ou acolhida. Mas depois que quando você vem velho, você vem sem ter um trabalho, ou você vem sem ter que estudar, ou você vem sem conhecer ninguém. É mais difícil, até porque meus pais, eles também não conhecem tantas pessoas aqui. Foi algo muito complexo de assimilar. A segunda vinda que eu ia fazer pra cá ia ser uma vinda completamente diferente da primeira que eu tive. Engraçado que eu tava no Brasil e disse, eu vou voltar a morar com os meus pais. Eu vou chegar aqui, eu vou ter um trabalho. Eu vou homologar meu título de contabilidade, mesmo não gostando de contabilidade. Sim, e eu vou conhecer amigos. Não, mesmo se não tivesse passado tudo que aconteceu, não ia ser tão simples. Primeiro, que eu não consegui homologar meu título. E o meu título de ensino médio também não consegui homologar. Tanto que eu tive que refazer o ensino médio aqui. Tive que ir pra uma escola de adultos, homologar o que faltava pra mim, porque eu estudei metade do ensino médio aqui, então eu só estudei a outra metade que faltava pra mim. E nisso, eu consegui me ingressar num curso de uma coisa que eu verdadeiramente gostava. Pelo menos nisso, vamos dizer que houve um avanço. Mas, como eu disse, eu estava me sentindo muito sozinha, porque a vida do estrangeiro é solitária. Ai, Heloísa, eu sou estrangeira e eu não me sinto solitária. Fale por você. Eu não tive a mesma rede de apoio que muitas pessoas que vão pra fora têm. Como máximo, eu tenho a minha família, que não é pouco, eu reconheço, tá? Porque se eu tenho um teto, é graças ao apoio da minha família. E tem gente que nem isso. Eu estou falando pelas pessoas que vieram numa condição muito parecida à minha. Trocar de país, apesar de você ter um certo apoio, não é tão simples. Principalmente sendo brasileiro. Porque nós temos um jeito de comunicar com as pessoas que é diferente. Nós temos um jeito de lidar com as coisas diferentes. Nós temos um jeito de ver o mundo diferente. Aí você chega num país no qual a gente cria uma imagem que dá a entender que existem similaridades culturais e pensamos que a adaptação, ela não vai ser tão complicada. Vai ser sim. Eu vou te contar uma coisa. Falar o mesmo idioma do país aonde você vai não significa que você vai conseguir se comunicar. Porque eu sou fluente no espanhol. Fluente! No sentido de que nem sotaque eu tenho. E mesmo assim eu tenho problema de comunicação. Isso aqui você vai ter que enfiar aqui dentro e guardar no teu coraçãozinho pra tua vida. Que são referências culturais. Você só tem referências culturais quando você mora no país em questão. Ou você tem muito contato com a cultura, ou você sempre está atento às questões daquele país. Isso eu não tive. E da segunda vez que eu vim pra cá, mesmo falando muito bem e sabendo me expressar, as pessoas não me entendiam. E eu não entendia as pessoas. Porque mais do que falar um idioma, você precisa entender o conteúdo da conversa. E muitas vezes as pessoas vão falar sobre as coisas que acontecem ao seu redor. As pessoas vão falar sobre política, vão falar sobre produções audiovisuais daqui. E não tive a oportunidade de poder aprender sobre essas questões. Até porque eu também não tinha interesse. Eu passei tanto tempo no Brasil que teve um momento que eu pensava, eu não vou voltar. Tudo bem pra mim se eu falo o idioma e eu tenho a oportunidade de voltar pra Espanha, tudo bem. Não! Quando você vai pro local, você precisa entender o que está acontecendo ali. Você precisa entender quem é o governador, quem é o presidente, você precisa entender quem apresenta X programa de televisão, porque isso vai ser útil pra você. Outra coisa também, existem palavras que mesmo que você seja fluente, você não vai conhecer elas. Ou existem as... Isso aqui é perigoso, gente. Falsas cognatas.
Eu vou contar uma anedota aqui pra você, tá bom? Teve um dia que eu tava no trabalho agora mesmo, eu tava falando, funcionário, porque aqui a palavra funcionário existe, mas se usa para referir a pessoa que trabalha num cargo público. Eu falava várias vezes essa palavra em muitas circunstâncias, funcionário, e as pessoas me olhavam torto e eu não entendia. Até que uma pessoa explicou pra mim que funcionário é uma pessoa que trabalha num cargo público. Eu acho que também, por ser brasileiros, a gente tem muita confiança de que o portunhol vai ser uma ferramenta pra gente. E o portunhol, sim, ajuda bastante. Porém, entretanto, contudo, todavia, existem palavras e situações que a gente precisa ter cuidado na hora de usar. Não é porque uma palavra existe aqui que ela vai ser usada da mesma forma. E isso eu não tinha muito em conta. Sabe como é que se diz caolho tuerto? Hoje em dia, mesmo falando muito bem o idioma e eu me sentindo muito confortável na hora de falar espanhol, eu pergunto o que significa certa palavra. Se eu não tiver certeza disso, e eu sempre deixo claro pra pessoa, olha, o espanhol não é minha primeira língua, então, se eu não sei essa palavra, por favor, me explique. E esse é um ponto que eu também acho muito interessante. Sempre deixe claro que você é alheio àquela cultura. As pessoas não vão achar ruim você pedir por ajuda. Bom, tem gente que sim, né? Depende de com quem você fala. Até porque aqui existe muito preconceito. Sim, calma. Vou fazer uma pausa aqui, tá? Uma palavra que você precisa ter no seu vocabulário para toda a sua experiência de estrangeiro é que as pessoas vão ter preconceito com você. Dependendo de onde você vem, vai ser mais ameno. E dependendo da sua aparência e da forma como você se comporta, também vai ser mais ameno. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você não parecer estrangeiro, menos problemas você vai ter aqui. Isso eu tô falando sério, eu não vou fazer brincadeira com isso, porque é verdade. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo quando eu fui na FNAC. FNAC é uma loja de livros eletrônicos, etc, etc. Eu gosto de ir com uma certa frequência, eu gosto de ir sozinha, ver minhas coisas. E numa certa ocasião fui com a minha mãe e com a minha irmã. E eu falei com o atendente, eu preciso de tal coisa, mas eu estava falando em espanhol com ele. E ele foi muito simpático comigo, certo? Quando eu fui me dirigir à minha mãe e à minha irmã, eu costumo falar com elas, mas com a minha mãe, porque minha irmã ela não fala muito bem português, ela prefere falar espanhol. Eu falei com a minha mãe em português. Quando eu fui voltar a falar com o senhor que estava me atendendo, ele já não parecia tão amigável comigo. Ele inclusive olhou pra minha mãe, olhou pra mim assim de relance, mas de uma forma bem discreta, mas dava pra notar que tá olhando. Eu não sei se era de estranhamento ou se era um olhar de preconceito ou era uma coisa... Eu não sei se vinha do preconceito, mas pra mim me soou como se ele estivesse estranhando a situação, sabe? E já não se sentia confortável pra falar comigo. E no geral, eu costumo ser uma pessoa amigável com prestadores de serviço. Então eu tento pelo menos fazer com que aquele momento seja um pouquinho mais confortável. E ele foi recíproco. Eu falando assim, nossa, esse livro é muito legal, por isso que eu tô comprando a continuação. Eu disse, é mesmo, olha, tem o terceiro ali, se você quiser comprar também. Olha, tem naquela sessão e tal. E nessa segunda vez, depois de ter ouvido falar com a minha mãe, ele não parecia tão receptivo, entendeu? Por isso que eu pensei, tem alguma coisa estranha aqui. Esse tipo de situações se repetem em várias ocasiões. E também pela própria parte dos estrangeiros. Então o preconceito vai vir de vários cantos, até porque latino-americanos, aqui na Espanha, e também em muitos lugares, principalmente na Europa, são muito estigmatizados da pior forma possível. Eles têm uma visão muito limitada da gente. E muitas vezes, tendo uma pessoa que não encaixa nos padrões que eles imaginam, eles ainda tentam de todas as formas fazer com que você encaixe. O meu mecanismo de defesa foi nunca deixar muito claro que eu não era daqui. Quando eu era pequena, não vou negar. Para fazer com que eu encaixasse e eu não me sentisse tão sozinha, eu não falava. Hoje em dia eu penso, poxa, eu só era uma adolescente medrosa. Eu não quero ser agressiva comigo mesmo e dizer, nossa, que feio, ficar tentando esconder as suas origens. Por muito tempo, eu me sentia sozinha e falar que eu era estrangeira, eu era brasileira, também não ia ajudar a minha situação. Porque eu era pequena, mas eu tinha consciência de que se você falasse que você era de certo lugar, seu tratamento ia ser diferente. Então, minha forma de lidar com isso era fingir que eu não era tão brasileira assim. Ai, não, eu já tô um tempo aqui, eu já me sinto mais confortável aqui. Mentira, eu nunca me senti confortável aqui. Eu falava essas coisas pra fazer me sentir melhor. Então, na segunda vez que eu vim, eu tive claro que não existe nenhum problema em ser brasileira. E isso aqui é algo que eu preciso falar e repetir quantas vezes for necessário. Nós, brasileiros, não precisamos
nos rebaixar. Não precisamos, somos pessoas excelentes, nós temos várias qualidades que em muitos outros lugares as pessoas não têm. E eu acho ridículo a forma em que o brasileiro se diminui diante de pessoas de outros lugares. E eu tenho orgulho. É difícil ter que enfrentar olhares de julgamento? Sim. É difícil falar o seu próprio idioma no ambiente e depois ter que observar pessoas te olhando torto? É difícil. Mas é essencial manter a sua essência. E isso é um dos motivos pelos quais eu me sinto solitária aqui. Porque nem todo mundo aceita que você tem orgulho de vir de onde você vem. Muitas pessoas vão questionar: no seu país aconteceu isso, certo? Mas no seu país as pessoas são assim. E isso acontece demais. E você vai ter que escutar isso porque é o dia a dia do estrangeiro. E não vai ser simples você encontrar ou se inserir no meio onde você é bem aceito. O que eu vou dizer a continuação vai soar feio, mas é a realidade. Se você tem uma certa aparência, principalmente se você for branco, é muito mais fácil você se misturar naquele meio e as pessoas te tratarem melhor. Principalmente se você finge não ser estrangeiro, ok? E eu tenho vergonha de dizer que quando eu era mais jovem, a primeira vez que eu tava aqui, eu não falava que eu era brasileira. A não ser que surgisse o tema, porque eu tinha um medo danado de as pessoas me tratarem mal. Gente, imagina uma cabeça de uma jovem de 13, 12 anos, que já sofria bullying, que não era aceita, já era uma menina meio esquisita, se comportava de uma forma muito estranha. Ainda falar que não era daquele país, a coisa não ia melhorar. Eu acho que esse povo, eles não têm noção de que na Latinoamérica a gente é muito diversificado. Toda vez que falam pra mim: nossa, mas você não parece brasileira, eu esperava que você fosse mais morena, eu sempre falo: olha, é que no Brasil existem brasileiros de todas as cores, tamanhos e formas. Então, eu me sinto e sou muito brasileira. Talvez você não tenha conhecido tantas pessoas do meu país. Tem pessoas que têm uma delicadeza pra falar isso de uma forma mais delicada e dizer: olha, eu não esperava que você fosse assim, porque você não tem sotaque. Ou eu pensava que você fosse tal lugar porque a forma que você fala me lembra tal lugar, mas eu não esperava que você fosse brasileira. Sim, mas muitas pessoas, elas vão chegar de forma agressiva pra você. Ser estrangeiro não é uma coisa fácil, é um dos maiores motivos pelos quais eu me sinto... Não vou dizer miserável, porque essa é uma palavra muito forte, mas eu não me sinto tão integrada quanto eu gostaria de me sentir. E é um sentimento que eu não desejo pra ninguém. Eu não vou ficar me estendendo muito porque, nossa, eu acho que eu já levo falando mais de 1 hora, porque eu tô tentando gravar esse vídeo e não tá dando certo, eu tenho que ficar fazendo pausa porque o meu gato tá chamando, ou porque o celular trava, ou sei lá, dá na mesma. Então é isso, um beijo pra você. Espero que você tenha um ótimo dia. Se você vive uma experiência parecida, ou se você tem interesse em viajar para outro país, ou quer que eu fale mais sobre o tema, você me fala. Eu também não quero fazer com que o meu conteúdo esteja girando em torno a isso. Na verdade, eu gosto que esse canal seja um entorno em que eu fale das coisas que eu tenho vontade, das coisas que eu sinto que eu tenho a necessidade de falar. Mas também, se quiserem conversar sobre o tema aqui na caixa de comentários, sinta-se livre. Se quiser dar um like, também sinta-se livre para dar um like. Beijo pra você. Espero que você tenha um ótimo dia e tchau.